Nós temos estudado, né, nesses domingos acerca sobre esta paz que nós tanto necessitamos, vivendo na nossa família, vivendo no ambiente onde nós passamos ou deveríamos passar o nosso maior tempo. E eu não sei se você sabe, mas durante o regime romano existia um estatuto familiar chamado Pátria Potestas, não sei se é assim que pronuncia, os italianos vão poder me ajudar nesse sentido, mas esse estatuto familiar dava ao pai o direito de casar o filho e divorciar o filho. Mas, além disso, também dava o direito ao pai de escravizar o filho e, inclusive, matar. Conta-se que, quando a criança nascia, era trazida ao pai, e se ele colocasse a criança no colo, ele estava aceitando. E se ele não abraçasse, não acolhesse, não colocasse o filho no colo, ele estava rejeitando o filho. Então, o filho poderia ser vendido como escravo, poderia deixar morrer, que o pai não tomaria nenhuma providência. E talvez o Dia dos Pais para você não é agradável. Talvez o Dia dos Pais para ti é meio complicado, porque você lembra algumas coisas ruins que aconteceram na sua família. Porque talvez alguns pais, ainda nos dias de hoje, vivem essa pátria potestas, né, do regime romano. Por outro lado, a partir de 1960, surgiu um movimento contracultural, né, os hippies, e eles rebelaram-se contra qualquer autoridade. Formou-se uma geração absurdamente libertina, sem limites. Esses dias se destacou na internet um vídeo de uma criança com um martelo na mão, quebrando uma televisão, um aparelho de televisão novo que provavelmente os pais haviam adquirido. Então dá a entender ali que a mãe está filmando, o pai está montando e a criança está destruindo, sem controle nenhum dos pais. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a criação dos filhos? Será que deve ser de acordo, ou deveria ser de acordo com o regime romano? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre como que os filhos devem proceder? Hoje nós veremos, então, acerca de gerações transformadas. Gerações transformadas por Jesus. Gerações transformadas por Deus. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Querido amigo, eu quero te deixar um desafio antes de nós entrarmos na explicação desse texto. O desafio que eu quero deixar para você é que você olhe para você através de Jesus. Não olhe para o seu pai, não olhe para o seu filho, olhe para você. Aquilo que Deus deseja falar contigo. E quando isso vai acontecer, você vai acabar olhando para outra geração. Quando isso acontecer, olhe com gratidão. Mesmo talvez pelas feridas, mas olhe com gratidão por aquilo que Deus te ensinou e tem te ensinado. E Efésios, então, capítulo 6, do versículo 1 a 3, nós vimos acerca dos filhos. O apóstolo Paulo ele começa falando dos filhos, o dever dos filhos. O dever dos filhos é obedecer aos pais. Obedecer e honrar. E pensando inicialmente acerca da obediência, uma característica bem interessante dos últimos tempos, a Bíblia diz, saiba disso, nos últimos tempos sobrevirão tempos terríveis. E a Bíblia relata vários aspectos lá, e dentro deles diz o seguinte: os homens serão desobedientes aos pais. A geração não vai obedecer aos pais. Sinal dos últimos tempos. Sinal dos últimos tempos sem amor pela família. Esse não é o padrão de Deus. Não é isto que Deus deseja. O que Deus deseja é obediência. E eu gostaria que você pensasse em alguns aspectos da obediência. Como que a obediência deve ser? E aí, para você te ajudar a memorizar, são 3 Is, tá bom? 3 letras Is, 3 palavras que vão começar com a letra I. Primeiramente, a obediência ela deve ser imediata. Guarde isso que eu vou dizer. Obediência atrasada é igual a desobediência imediata. Se você fala para o seu pai assim, depois eu faço, só um instante, espera aí, espera um pouco.
obediência atrasada é igual a desobediência imediata. A obediência ela deve ser imediata. Em segundo lugar, a obediência ela deve ser inteira. Ela precisa ser completa. Deus havia dado para Saul uma ordem de destruir os inimigos que haviam prejudicado a nação de Israel. E quando Saul se deparou com aquela situação, ele optou por escolher o que havia de melhor entre os carneiros, os animais, para sacrificar e adorar ao Senhor. Ele obedeceu a Deus parcialmente. E obediência parcial é desobediência, porque a obediência ela deve ser inteira. Saul foi punido por causa da sua desobediência. Então, quando o pai pede para ti, olha, filho, arruma o quarto, não é jogar todas as coisas dentro do guarda-roupa e fechar a porta. A obediência não foi inteira, foi parcial, né? Se fala para lavar a louça, não é para deixar a louça engordurada, né? Lavar um pouco. Quando fala para cuidar do irmão, é para cuidar do irmão, não é só para estar na mesma casa que o irmão. A obediência ela deve ser inteira. E veja que não é fácil obedecer. Obediência imediata, na hora, obediência inteira, completa, mas também a obediência ela deve ser interna. A Bíblia diz que tudo que nós fizermos devemos fazer de todo o coração como para o Senhor. E conta a história de uma criancinha, né, que estava em pé atrás do banco do carro do pai, e o pai fala, filho, senta. E o filho, não. E aí vai passando, filho, senta, filho. Não. E ele em pé lá, andando no carro, filho, senta, filho. Não. Filho, senta. Eu mandei você sentar para sentar agora. E deu uma bronca no filho, o filho sentou. Mas ele disse o seguinte, pai, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu ainda estou em pé. A obediência, ela deve ser interna, obedecer de coração. Queridos, a obediência para Deus é tão séria, ela é tão séria. Lembra o exemplo de Saul que eu havia mencionado? Olha o que Deus falou para Saul devido à desobediência dele. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Se você acha feitiçaria feio, Deus considera a desobediência, a rebeldia, a obstinação equivalente a esse pecado. Então, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É natural que os filhos obedeçam. Uma observação que a gente deve fazer aqui é com relação aos filhos casados, né? Os filhos casados, pais, lembra disso. Filhos casados não devem mais obediência a você. Eles deixaram pai e mãe, Gênesis 2:24, deixará pai e mãe e unirá sua mulher. Então os filhos, eles constituíram uma nova família. Eles não devem mais obediência aos pais. Segunda observação que eu gostaria de fazer para os filhos, principalmente aqueles que ainda vão completar 18 anos. Na nossa cultura, infelizmente, as pessoas dizem, quando eu completar 18 anos, eu vou fazer o que eu quiser. Vou beber, vou fazer tatuagem, vou viajar, vou comprar um carro, etc, etc, etc. Irmãos, na palavra de Deus, jovem, adolescente, na palavra de Deus não diz que quando você faz 18 anos você pode fazer o que você quiser. O que a Bíblia diz é que você deve obedecer aos seus pais em tudo. Você pode estar com 19, com 20 anos, está morando com seu pai, está morando com a sua mãe, obedeça de forma imediata, inteira e interna. Você ainda não constituiu família. Se você deseja ser livre, constitua família, case, saia da casa do pai e da mãe, deixe pai e mãe, se une à sua mulher e constitua-se agora uma só carne. Mas enquanto você morar com seus pais, pode ter 18 anos, 19 anos, 20 anos, você deve obediência a eles. Aqueles que já são independentes de forma geográfica ou financeiramente dos pais, a solução para você é se casar. Se casar é constituir família. É o que Deus, desde Gênesis, ele nos apresenta. O plano de Deus está relacionado à família. Case-se, constitua-se uma nova família. Não priorize a sua faculdade, não priorize a sua profissão, não priorizem o seu turismo, priorize o seu matrimônio. Constitua-se, venha constituir então uma nova família. Obedecer. Os filhos devem obedecer aos pais. Não apenas isso,
eles também devem honrar os pais. E honrar é mais que obedecer, porque você pode obedecer sem honrar. Lembra do irmão do filho pródigo? Ele obedeceu ao pai, ele não saiu, ele não gastou o seu dinheiro, mas ele não honrava o pai. Então a honra está relacionada a respeito, está relacionado a amar, a cuidar, ter consideração. Filhos casados, lembra que eu mencionei? Filhos casados não devem mais obediência, mas filhos casados têm a obrigação, a responsabilidade de honrar seus pais. E esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que tudo te corra bem e você tenha longa vida sobre a terra. A ideia é que você tenha uma vida equilibrada, uma vida longa, porque você vai ouvir os seus pais, você vai seguir a instrução deles, você vai evitar pecados e perigos, porque você vai ouvir as pessoas que mais te amam. Então, honra é muito mais abrangente do que obediência. Como então que você pode honrar seu pai? 3 dicas práticas aqui. Honrar os seus pais. Primeiro, pedir conselhos. Peça conselhos. Os seus pais são as pessoas que mais amam você. Eles devem ser os seus melhores amigos. Peça a opinião deles. Peça conselhos. Tenha uma vida digna, né? O apóstolo João, ele diz, não tenho alegria maior do que ver os meus filhos andando na verdade. Essa é a maior alegria para o pai. Ver os filhos obedecendo a Deus. Assim você estará honrando os seus pais. E cuide deles. 1 Timóteo 5, 13 e 4 diz, cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Então, nós, filhos adultos, nós temos a obrigação de cuidar dos nossos pais e retribuir o bem que eles nos fizeram. Nós seremos a aposentadoria dos nossos pais, nós vamos cuidar deles, nós vamos amparar eles, nós vamos fazer um planejamento familiar, porque se necessário for, os nossos pais virão morar conosco, porque nós vamos retribuir o bem que eles fizeram para nós. E aí eu gostaria de falar para você que talvez os seus pais, na sua opinião, eles não são dignos de honra. Eu sei, trabalho com aconselhamento bíblico e conheço inúmeras histórias de pais que não honraram a Deus e geraram feridas no coração dos filhos. Se por acaso o seu pai e a sua mãe, na sua opinião, não é digno de honra, eu gostaria de dar 2 dicas. A primeira, o pastor Davi Murk, ele nos ajuda com uma frase que diz, honrar não é opção, honrar é obrigação. Lembre a sua missão, Deus quer que você os honre. E em segundo lugar, não esqueça que Deus transforma o mal em bem. Lembra um contexto familiar de José? Seus irmãos planejaram mal contra ele, e quando ele estava no final da vida, os irmãos estavam apavorados e José diz para eles, não se preocupem, o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou ele em bem. Então, e em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar outros que estão passando por tribulações. Então, o mal que foi planejado e realizado contra você, Deus transforma ele em bem. Deus te consola e Deus quer te usar como instrumento de consolo a outras pessoas. Que Deus esteja curando o seu coração, conforme a música que cantamos e conhecemos, creio que tu és a cura, que Jesus possa te curar. Então, queridos amigos, o dever dos filhos é obedecer e honrar aos pais. E no versículo 4, ele vai falar acerca dos pais. Qual que é a função dos pais? A função dos pais é discipular sem irritar, é criar os filhos. O versículo 4 diz, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra pais aqui, atenção homens, a palavra pais aqui está relacionada, é usada para designar o pai, né, que tem a responsabilidade pela supervisão do lar. Você é o chefe.
Você é o cabeça, você é o pastor do lar, você é o líder do lar, você é o responsável perante Deus por essas pessoas que se reúnem debaixo do seu teto, né? Ele tem a obrigação, o pai tem a obrigação pela instrução moral da família. Por vezes, homens delegam isso para as esposas, mas a função que Deus há de cobrar é dos homens. Os homens são os responsáveis, são os cabeças, os sacerdotes do lar. Mas, porém, quando o texto diz, né, pais não irritem, obviamente é aplicado às mães também. Então, os pais não devem irritar os filhos. O texto não sugere que você deve fazer tudo para agradar os filhos, tá bom? Dizer sim para tudo. Tudo que seu filho quer, você vai fazer. Não é isso que o texto está dizendo, né? Porque, por exemplo, disciplina não é agradável, né? É desagradável, mas ela deve produzir frutos. Então, o texto de Colossenses ainda ele acrescenta, ele diz o seguinte: pais, Colossenses 3:21, caso você deseje anotar, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem, não percam a coragem, não percam o ânimo, não venham a desanimar das suas tarefas ou realizá-las de forma mecânica. Pessoas frias, indiferentes, sem estar atento ao que está acontecendo, sem ter prazer em realizá-lo. Pais, a nossa obrigação é não irritar os filhos para que eles não desanimem. Eu reuni algumas situações onde os filhos eles podem ficar irritados e desanimados. Quero te sugerir aí, talvez até tirar um print da tela, para você refletir depois, você pai, né? E eu uso essa relação que eu vou apresentar aqui para você, contando com a ajuda de alguns pastores, o pastor Davi Murk, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Wisber, e aí eles citam diversas situações onde os pais podem irritar os filhos e eu gostaria de compartilhar contigo. Vamos lá, se prepara aí. Como que os filhos podem ficar irritados e desanimados? Pais, quando você faz o quê? Por exemplo, quando você abandona o casamento. Você abandona o casamento, os filhos podem ficar irritados e desanimados. Quando você briga em momentos especiais, tá tendo aniversário, tá tendo uma festa, é Natal, aí tu briga, tu discute, né? Quando você compara os filhos, fulano é melhor, né? Quando você traz uma disciplina excessiva, quando você diz não para o filho antes mesmo de ouvir ele falar, quando você envergonha os filhos publicamente, quando você protege demais os filhos, quando você fala uma coisa e faz outra, quando você demonstra favoritismo, quando você faz brincadeiras chatas, quando você comete alguma injustiça, quando você não cuida do filho, não apenas abandonar a esposa, mas abandonar o filho. Quando você não leva a sério um problema importante do filho, ele está com um problema sério e você não tem tempo para ouvir ele, ajudá-lo. Para você não é um problema sério, mas para ele é. Quando você nunca pede perdão quando erra. Quando você não tem tempo para o seu filho, tem tempo para todas as pessoas, todos os projetos, tem tempo para o trabalho, tem tempo para o bar, para cerveja, para jogar bola, mas não tem tempo para o filho. Quando você promete e não cumpre, quando você age de forma silenciosa ou indiferente, quando você só critica e nunca incentiva, quando você toma decisões precipitadas sobre o futuro do seu filho sem ouvir ele, sem consultar ele, quando você xinga e menospreza o seu filho, quando você zomba do filho ou ridiculariza. Situações onde os filhos podem sentir-se irritados e desanimados. Esta não é a vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor? É criar os filhos. A palavra aqui dá a ideia de nutrir, conduzir à maturidade. A conotação dessa palavra aqui é carinho. Pais, preste atenção no que eu vou dizer. Os filhos não precisam só de roupas, remédios, de teto, de educação. Os filhos precisam de afeto, de amor, de carinho, de encorajamento. Os filhos precisam de tempo. Investir tempo, criar os filhos, investir tempo de qualidade e de quantidade. Os pais têm essa responsabilidade. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos. É obrigação dos pais
E essa palavra aqui vai para muitas pessoas agora. Quem que tem a obrigação de criar os filhos são os pais. Então, essa obrigação não é dos avós, ok? A obrigação de criar os filhos não é dos irmãos mais velhos. A obrigação não é da empregada. A obrigação não é da igreja. A obrigação não é da escola. A obrigação não é do Estado. A obrigação é dos pais, de nutrir, de conduzir à maturidade. E o pai vai fazer isso como? Com disciplina, né? Segundo a instrução e o conselho do Senhor. Algumas versões dizem disciplina. Aqui envolve um treinamento, aqui envolve recompensas e castigos. Treinar os filhos para obedecer a Deus. E não apenas na disciplina, mas também com o conselho. E aqui a palavra está mais relacionada a algo verbal. Os filhos precisam saber o que é certo e errado. E atenção, pais, para essa palavra que eu vou dar. As crianças, elas não são neutras. Elas não podem ser deixadas por conta própria para tomarem suas próprias decisões. Existe uma rebelião natural no coração das crianças. Essa inclinação para o pecado, essa inclinação para o erro. E são os pais que vão orientar o que é certo e o que é errado, o que honra a Deus e o que desonra a Deus, o que traz louvor a Deus e o que não traz louvor a Deus. As crianças, elas precisam ser discipuladas. As crianças precisam ser treinadas para amar a Deus e amar o próximo por meio de Jesus. E durante esse treinamento, que é intensivo, os pais devem tomar cuidado para não provocar os filhos desnecessariamente ou incentivar os filhos, levando os filhos à ira, a mágoas e ao desânimo. Então, resumindo a nossa mensagem aqui, os pais, eles devem discipular e os filhos devem honrar. Atenção, pais, atenção, filhos. Essas informações aqui que você recebe hoje, pais devem discipular e filhos devem honrar. Elas não transformam, elas não aproximam vocês. Elas não vão transformar o coração dessas duas gerações, dos pais e dos filhos. E, na verdade, se os pais e os filhos focarem só nisso, pode até criar um grande abismo nessas duas gerações. Pais devem discipular e filhos devem honrar, mas o segredo que eu deixei para o final aqui no texto. Veja no versículo 1, filhos obedeçam a seus pais. O que o texto diz? No Senhor. Versículo 4, criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O segredo para o discipulado dos filhos e a obediência dos filhos encontra-se em Cristo. Este é o elo, é isso que aproxima, esse é o agente de transformação dessas duas gerações. Os pais devem discipular em Cristo e os filhos devem honrar em Cristo. Esse é o segredo. Esse é o imã que aproxima essas duas gerações e que transforma essas gerações. De gerações transformadas, então, Cristo, ele é o centro. Nós precisamos de Jesus para uma educação correta e nós precisamos de Jesus para uma obediência correta. Jesus obedeceu e os filhos devem obedecer à luz das bênçãos prometidas por Deus. E os pais vão estar mais preocupados com a lealdade dos filhos a Deus do que necessariamente a diplomas e viagens. Então, para nós encerrarmos, filhos, recebam do Senhor o selo de aprovação por sua obediência e honra a seus pais. E pais, recebam do Senhor o selo de aprovação pela forma como você treina os seus filhos. Ao findarmos essa mensagem, eu gostaria que você tivesse um momento com Deus agora, para você confessar os seus pecados, aonde você está errando. Eu gostaria também que você tivesse um momento de gratidão. Você falasse para os seus pais ou para os seus filhos o quanto essas pessoas são especiais na sua vida. E eu gostaria também que você fizesse um compromisso de honrar, de obedecer,
de viver para a glória do Senhor, cumprindo o seu papel no lar, porque só assim nós teremos paz, porque Jesus é a nossa paz. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por esta reflexão em sua palavra e que o Senhor transforme as nossas gerações de pais e de filhos, que ambos possam viver em Jesus para a sua glória e para o seu louvor. Cure, Senhor, qualquer mágoa, qualquer ferida, que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa ser despertada a cumprir o seu papel no lar. Que os pais possam discipular os filhos e os filhos possam obedecer e honrar os pais, para a glória e para o louvor do Senhor. É no nome de Jesus, o nosso agente transformador, o nosso elo que nos aproxima de outras pessoas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, para a glória e louvor do Senhor. Amém.